Continuando então, ainda falando sobre o Estatuto Moral, agora abordando a teoria de Peter Carruthers, que fala sobre os estados mentais. Carruthers alega que existem dois estados mentais. O primeiro deles seria o estado mental consciente, aquele sobre o qual o indivíduo pode pensar e refletir, e o não consciente, que seria um estado mental executado maquinalmente. Para explicar um pouco melhor isso, a gente pode levar em consideração, por exemplo, para explicar o estado mental não consciente, tá? Seria como um motorista quando está dirigindo, ele está guiando o carro, o sinal fica vermelho, ele inconscientemente, dentro do inconsciente dele, ele percebe que o sinal ficou vermelho, ele freia, ele para. Isso seria um estado mental não consciente. Um exemplo do estado mental consciente, ainda levando em conta a situação do motorista, seria quando a pessoa está dirigindo na rua, guiando o carro, e um cachorro atravessa na frente, uma pessoa atravessa na frente e o indivíduo desvia ou freia para aquela situação. Esse seria um estado mental consciente, segundo Carruthers. Tá? Então, segundo ele, os animais eles teriam apenas o estado mental não consciente, ou seja, aquele estado mental em que as reações seriam feitas maquinalmente. Segundo Carruthers, a dor ela é um estado mental. Portanto, levando isso em consideração, segundo ele, o aparente sofrimento dos animais seria moralmente irrelevante. Carruthers ele é um seguidor da teoria contratualista, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, onde apenas os agentes racionais é que seriam protegidos. A despeito dessa posição dele, né, de que os animais não mereceriam preocupação, ele alega que poderia ser mais sensato continuar a reagir com os animais como se os seus estados mentais fossem conscientes. Ele diz: o desconhecimento com respeito à natureza das mentes dos animais e a precaução moral no tratamento que a eles dispensamos nos atribuem obrigações morais do tipo defendido por Singer, quanto à forma de tratá-los. Lembrando que Singer considera que os animais são sencientes. Segundo ele, então, a gente teria que ter cautela na maneira como a gente trata os animais. Tá? Passando agora, então, para o contratualismo, que é a teoria que o Carruthers segue. No contratualismo, existe uma abordagem da ética e da filosofia moral e política baseada na teoria dos contratos sociais, ou seja, aquelas pessoas que aceitam os termos do contrato estariam protegidas diretamente por eles, porque possuem direitos criados, reconhecidos e protegidos. Mas os contratantes eles poderiam estender essa proteção para aqueles que, por não terem capacidade de entender a moralidade de seus atos, não firmariam pactos. Estariam incluídos nessa categoria as crianças e os animais. Eles não podem contratar, mas estariam protegidos pelo contrato em decorrência do interesse sentimental desses contratantes, os seus tutores. Então, de acordo com o contratualismo, não seria direito dos animais a ausência de sofrimento. Mas a gente deve evitar a dor e o sofrimento desses animais em consideração às pessoas que se importam com eles. Entretanto, aqueles animais que são utilizados comercialmente, aqueles animais de produção, os animais de laboratório, esses a gente não teria dever nenhum, porque, embora a dor exista nesses animais, ela não seria errada porque ninguém se importaria com eles.
as pessoas que vão contra o contratualismo, entre eles os utilitaristas, né, eles alegam que o contratualismo ela é uma teoria com baixo nível de exigência ética, não possibilitando qualquer nível de exigência perante os animais. Vamos passar agora por uma outra teoria, que é a teoria incidental dos direitos dos animais. Quem criou essa teoria foi Tom Regan. Tá? O Tom Regan é um filósofo e ele começou a ensinar filosofia na época da Guerra do Vietnã. E ele, como vários outros autores, americanos principalmente, eles questionavam a justificativa dada pelos Estados Unidos para que eles fossem à guerra, que as pessoas fossem à guerra. E ele partiu atrás de fundamentos filosóficos para justificar por que os jovens americanos estavam se recusando a partir para a guerra. Ele encontrou, em meio a vários autores que ele consultou, ele encontrou Gandhi, o que fez com que ele desenvolvesse uma série de indagações. A primeira delas, por que o Reagan podia ser contra a violência desnecessária da Guerra do Vietnã, em que seres humanos são vítimas, mas apoiar esse mesmo tipo de violência, uma violência desnecessária, quando as vítimas são os animais. Como que ele ia reunir os ativistas anti-guerra na sua casa e servir para eles uma vítima de outro tipo de guerra, uma guerra não declarada, que os humanos estariam empreendendo contra os animais, no caso, a carne, os ovos e outros subprodutos de origem animal. Esses questionamentos possibilitaram que Reagan, que casualmente antes de ser filósofo era açougueiro, pudesse, estudando os fundamentos dos direitos morais humanos, mudasse radicalmente seu comportamento perante os animais, trazendo razões suficientes para atribuir direitos fundamentais a ele. Então, essa teoria do Tom Reagan, ela é considerada uma precursora do movimento pela abolição da exploração animal, se baseando em fundamentos filosóficos, a discussão dos direitos animais, como eu citei agora há pouco, denunciando todas as formas de exploração animal e rejeitando, de forma racional e bem fundamentada, muitas das objeções feitas aos direitos dos animais. Segundo ele, razão, autonomia ou intelecto e inteligência não seriam critérios válidos e suficientes para estabelecer que os animais tenham, não tenham ou tenham menos valor inerente que os seres humanos. Reagan considera que a gente devia rejeitar como sendo insatisfatória qualquer teoria que negue deveres diretos aos animais não humanos, que negue que a gente deve aceitar e respeitar os direitos morais, ou que defenda que apenas humanos possuam valor inerente. Ele usa o critério de sujeito de uma vida, é o termo que ele utiliza e que ele ficou notabilizado por esse termo, que para ser satisfeito seria necessária a posse de consciência e um certo nível de habilidade cognitiva. De acordo com o Reagan, todo indivíduo que seja sujeito de uma vida possui valor inerente. Atenderiam a esse critério não apenas os seres humanos, mas todos os mamíferos e muitos outros animais que teriam essa capacidade de consciência e alguma habilidade cognitiva. Reagan diz que todo aquele que é sujeito de uma vida tem direito básico de ser respeitado, direito que a vida dele seja respeitada, a sua integridade física e a sua liberdade também. Ele diz que o que acontece com eles lhes importa a eles, né?
Eles compartilham, segundo Reagan, eles compartilham conosco, com os seres humanos, prazer e dor física, medo e contentamento, raiva e solidão, frustração e satisfação, astúcia e imprudência. Todos esses adjetivos seriam não só adjetivos que a gente poderia usar para nós, seres humanos, mas também para os animais. Segundo ele, para que se seja coerente com exigências de universalidade, generalidade e imparcialidade de um princípio moral válido, os animais não humanos teriam que ter o seu estatuto moral alterado e deveriam ser abarcados, ou seja, envolvidos pela comunidade moral. Para ele, a atribuição de direitos morais básicos aos animais é urgente. Segundo ele, o movimento pelos direitos animais é parte integrante do movimento pelos direitos humanos e não o oposto. Então, os direitos humanos e os direitos animais andariam lado a lado. Quase tudo, pelo menos, que os humanos têm direito, os animais, na sua proporção, teriam também. Uma outra teoria de direitos dos animais, semelhante à do Reagan, é a de Gary Francione. Gary Francione ele, publicou um livro chamado Introdução aos Direitos dos Animais, que foi publicado em 2013. Ele, nesse livro, alega que os animais não humanos deveriam gozar de direitos legais, não só morais, que consistiriam principalmente no direito básico de não serem usados como recurso por outros, o que inviabilizaria muitos dos usos que os animais têm hoje pelos humanos. Ele não limita a visão dele a direitos legais e alega que os animais não humanos também possuem direitos morais. Ele argumenta que todos os animais sencientes têm direitos morais básicos, devido ao próprio fato de serem sencientes.